Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vinda. Estamos começando o programa Adoração e hoje nós iremos falar um pouco a respeito de dons. Não sei se você já falou em algum momento da sua vida que gostaria de falar mais de Deus para outras pessoas, que gostaria de ter um talento X ou Y, que queria cantar, que queria falar, enfim. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito dos dons, qual é a função dos dons e tudo isso nós só conseguiremos fazer com a ajuda do Espírito Santo, que é o agente fundamental em tudo aquilo que nós iremos falar. E você é o meu convidado, você é a minha convidada para juntos nos aprofundarmos no texto sagrado. Está começando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Muito bem, que bom saber que você continuou comigo. Eu espero que este momento que teremos juntos com a Palavra de Deus seja enriquecedor para a sua vida. E eu quero até me sentar aqui, quero me sentir mais em casa com você. Você já abriu a porta da sua casa para a gente poder estudar a Bíblia juntos? E eu tenho em minhas mãos um presente. Este aqui é um guia que está com cheirinho de novo. Esse é um lançamento da nossa Rede Novo Tempo de Comunicação para você. Eu não vou estar aqui com vocês todos os dias, mas este manual pode estar com você e este manual vai te aproximar ainda mais da Palavra de Deus para compreender sobre alguns temas específicos que talvez já tenham passado pela sua cabeça, de questionar, de não entender o que de fato é. E a questão é, céu ou inferno? Essa é uma revista escrita pelo nosso querido apresentador do Lições da Bíblia, o Vinícius Mendes, e ele vai tratar um pouco a respeito de salvação, perdição, o céu de fato existe, como a gente pensa, e o inferno, será que é daquela maneira que a gente conhece? Enfim, nós iremos estudar através desta revista sobre vários temas. Você acredita em predestinação? Será que de fato isso é bíblico ou não é? Enfim, eu vou deixar essas perguntas aí com a pulguinha atrás da orelha para você só conseguir compreender depois de estudar um pouco mais a Bíblia. E este guia vai te ajudar nisso. Como, Pastor Éder, eu consigo receber esses presentes? É simples. Como eu disse, é presente, é gratuito. É só você entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 98244 4449 ou pelo nosso telefone 0, aí você coloca o número da sua operadora, 12 21 27 31 21. Uma outra opção para você também é entrar em contato conosco pelo nosso site novotempo.com/escola bíblica. E a melhor parte, vai chegar em sua casa de forma gratuita e você será certamente abençoado, porque todas as vezes que nós abrimos a Palavra de Deus e nos aprofundamos no texto sagrado, a gente sempre sai em vantagem, a gente sai com muitos benefícios para a nossa vida. E, já que eu mencionei isso, eu acho que é muito justo que nós estudemos agora a Palavra de Deus. Vamos nos enriquecer, vamos nos alimentar deste presente que Deus nos deu, a Santa Palavra. E eu sempre gosto de mencionar que a gente não pode nunca estudarmos esse livro sem antes convidarmos o autor do livro para nos ajudar a compreender aquilo que nós iremos estudar. Então, assim como você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Bom Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos em Tua presença. Como é bom saber que, independente do lugar, independente da nossa posição, o Senhor nos ouve. E que bom também é termos um presente tão precioso em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, onde nós podemos aprender inúmeras questões para a nossa vida, para que tenhamos mais alegria e o caminho da salvação e da vida eterna. Por favor, bom Pai, ao estudarmos a Tua Palavra neste momento, nós queremos Te convidar para estar conosco, para abrir a nossa mente e compreendermos tudo aquilo que nós iremos estudar.
nos abençoe e esteja com cada um de nós. É o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Eu tenho me dedicado nos últimos meses a estudar um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu tenho me encantado, porque de fato o Espírito Santo é muito maior do que a nossa capacidade tem de compreender quem de fato ele é. Jesus, ele nos mostrou e evidenciou em diversos momentos da Bíblia de que nós precisaríamos clamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo continuaria o ministério de Jesus aqui na Terra. Antes as pessoas tinham a limitação geográfica de se encontrar com Jesus. Para alguém conseguir ter a presença de um ser divino perto de nós, eles precisariam viajar, eles tinham que ter a sorte de saber que Jesus estava passando por ali. Só que hoje nós temos o privilégio de não apenas ter uma pessoa da divindade acessível a nós, mas em nós. Olha que privilégio. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E nós temos a alegria, o privilégio de termos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o privilégio de termos não mais limitações geográficas, mas nós temos a companhia e a presença do ser divino, todo tempo e em qualquer circunstância. Só que a pessoa do Espírito Santo, assim como Deus Pai e Deus Filho possuem as suas funções dentro da divindade, o Espírito Santo também. E o Espírito Santo nos traz algumas missões, alguns objetivos a serem concluídos através do poder que há nele. E eu vou trazer um exemplo aqui para você. Imagine se você fosse chamado para testemunhar em um tribunal. Imagina aquela cena de filme, não sei se você já participou em algum momento, mas a regra é clara. Você só pode falar sobre o que você viu e ouviu pessoalmente. Nunca do que imagina ou do que você ouviu de outras pessoas. Da mesma forma, quando nós falamos no contexto do cristianismo, testemunhar de Jesus segue a mesma lógica. Não depende de talento, não depende de status, mas unicamente de experiência real com Cristo. E o Espírito Santo é quem nos capacita para isso, dando-nos dons espirituais e produzindo frutos espirituais em nossa vida. E é muito comum de as pessoas criarem um misticismo por trás disso, de entenderem que dom espiritual é apenas aquelas pessoas que falam em línguas ou que produzem diferentes sinais, prodígios, enfim. Só que, na verdade, os dons eles vão muito além disso. E o objetivo final dos dons também. E é por isso que nós hoje iremos observar na Bíblia qual que é a visão bíblica a respeito dos dons, qual é o objetivo, qual é a necessidade que temos para quê de recebermos o poder do Espírito Santo. E a primeira questão que a gente precisa mencionar é que o Espírito Santo nos capacita para testemunhar. Quer um exemplo? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. E eu vou mencionar aqui uma curiosidade, que eu não sei se você já ouviu a respeito, mas o livro de Atos, por muitos teólogos, eles mencionam que ao invés de ser Atos dos Apóstolos, o nome desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Aqui nós vemos uma sequência de episódios, de milagres, de pregações eloquentes e poderosas, mas que nada disso estava nas pessoas que o fizeram, mas no Espírito Santo que estava dentro delas. Voltando, Atos capítulo 1, no verso 8, diz assim: No entanto, recebereis poder. Para quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Esse é o objetivo. Primeiro eu recebo o poder do Espírito Santo, para que depois eu siga sendo uma testemunha de Deus por onde eu for. E aqui ele menciona regiões da época, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso significa que o testemunho genuíno, ele é resultado de uma experiência real com Cristo e da obra do Espírito Santo em nós. Esse é um trabalho que Deus nos comissiona, mas nós necessitamos do Espírito Santo para conseguirmos concluí-la. Muitas vezes nós pensamos que testemunhar é um dom especial, mas na verdade
é um simples reflexo da nossa comunhão com Jesus. Testemunhar, em resumo, é o privilégio de uma pessoa que é convertida, que teve um encontro com Deus e não dos seus talentos. Testemunho se trata de compartilhar algo que mexeu com você. E eu não sei se você se recorda de como foi o seu pedido de namoro ou de casamento, na promoção de um trabalho que você conseguiu, ou de um filho que se formou. Quantas e quantas vezes eu já ouvi de pessoas que a gente nem precisa dar bom dia, ela já está falando das alegrias do filho. Não, porque meu filho é isso. Não, porque meu filho ganhou aquilo. Não, porque meu filho agora... As pessoas gostam e têm prazer de compartilhar com outros de coisas que mexeram com ela, que são boas. E, infelizmente, eu me deparo também com muitos cristãos que dizem: pastor, eu não sei fazer isso. Eu não sei testemunhar. Eu não tenho esse dom de falar de Deus para outras pessoas. Eu posso até fazer outras coisas, mas isso aí eu não consigo. Mas sabe o que essas pessoas estão dizendo nas entrelinhas? Na verdade, o que elas estão falando é: eu não conheço Jesus o suficiente para dizer ou mostrar algo que Ele fez em minha vida. É o mesmo que a pessoa esteja falando: pastor, eu o tenho, mas como uma pessoa distante. Eu nunca tive um contato real com Ele. Porque a partir do momento que nós nos deparamos com Deus de fato, assim como o episódio de Saulo, que se torna Paulo, ele conhece a Cristo e fala: eu não preciso mais de nada na minha vida. Eu agora encontrei tudo que eu precisava. A minha vida agora é como um lixo, é como um refúgio. E eu quero compartilhar isso com várias pessoas. O testemunho é apenas o efeito de uma pessoa que teve um encontro genuíno com Deus. Na própria palavra bíblica que é usada para testemunha, ela vem de uma palavrinha grega chamada martis, da qual a gente hoje em dia usa a palavra mártir. Lembra dos mártires que deram a vida por amor a Jesus? Já a outra palavrinha, martíria em grego, é o conteúdo do testemunho. Então eu falei que mártis seria a testemunha, enquanto que martíria seria o conteúdo que a pessoa vai o que a pessoa vai falar, né? Quer ver um exemplo? No próprio português, quando a gente fala a testemunha, pessoa testemunhou. Então, uma pessoa tinha um conteúdo. E é muito interessante observar a ligação dessas duas palavras, porque é impossível separar a testemunha como pessoa do conteúdo que ela mesma testemunhou. Uma coisa sempre vai estar ligada à outra. E por que os mártires são pessoas que estão ligadas aí à palavra testemunho? Porque essas pessoas conheceram a Deus de forma tão intensa que nem mesmo a sua própria vida era tão valiosa assim do que compartilhar do amor de Deus, compartilhar dos efeitos da transformação de Deus em sua vida. E é por isso que as maiores testemunhas na história foram mártires. A gente vê que boa parte dos apóstolos morreram de formas muito terríveis, mas eles não estavam preocupados com isso. Mais alegria existia no coração deles em testemunhar do Deus que eles haviam conhecido. Essas pessoas mártires, eles não conseguem negar aquilo que viram e ouviram de Jesus Cristo. Mesmo sob a ameaça de morte, a sua experiência com Deus foi tão real a esse ponto. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem testemunhado de Jesus porque conhece e experimenta o seu poder? Ou apenas porque sabe que você precisa fazer isso? Essa é uma pergunta muito importante. Às vezes é comum de a gente ver pessoas por todo lado falando: não, eu preciso pregar porque a Bíblia diz que tem que pregar, a igreja está fazendo mobilização e movimentos para a gente pregar. Mas qual tem sido a motivação dentro do seu coração? Por que você tem trabalhado para Deus? É porque de fato isso não pode ser guardado para ninguém? É como aquela mulher no poço que depois de ter um contato com Jesus, ela se desespera e sai correndo em busca dos seus parentes, dos seus amigos, para compartilhar que ela se encontrou com o Mestre, com o Salvador. No contexto dos apóstolos, só um interesse prevalecia. Um elemento de emulação absorveu todos os outros. Sabe qual que era a ambição dos crentes naquele contexto? De revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do reino de Deus. Esse era o objetivo. Eles queriam ser como Cristo. E é por isso que eles passaram a ser chamados de cristãos. Porque as pessoas viam: esse daqui é parecido com Jesus.
e também de declararem, de exporem o reino de Deus que estava muito prestes a vir. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. E é por isso que o Novo Testamento, ele, de forma muito clara, identifica cada um desses aspectos como fundamentais. É por isso que no Novo Testamento nós vemos apenas duas manifestações gerais do Espírito: os frutos e os dons. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco a respeito. Uma pessoa com dons espirituais, e aqui a gente pode descrever vários, né? Seja o de cantar, como eu mencionei, que muitos gostam de ou gostariam de ter, seja de pregar, seja de ser um apóstolo, um pastor, de dom de profecia, enfim. Mas a pessoa que possui o dom, ela precisa produzir, não por esforço próprio, mas essa deve ser uma manifestação natural. Um sempre vai vir junto do outro. É assim como os gêmeos, né? Eles andam juntos. Não tem como eu dizer que eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não tenho o dom do Espírito. Não tem como dizer que eu tenho o Espírito Santo, mas a minha vida está totalmente diferente daquilo que Deus havia dito que eu deveria fazer. Quer ver um exemplo disso? O que é um fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é do que algo que a gente produz não por esforço próprio, mas uma manifestação natural de uma vida conectada a Cristo. Vamos dar uma olhada em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nos versos 22 em diante, diz assim, ó: o fruto do Espírito é... E aí ele começa descrevendo a lista. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Todas essas são evidências do que é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor de Deus, revelado de diferentes maneiras. Assim como, por exemplo, um arco-íris. A gente vê um arco-íris completo, mas é a junção de várias cores. Mas tudo isso graças ao reflexo da luz do sol. Semelhante a isso, quando nós nos encontramos com Deus, a gente reflete porque a gente se encontrou com o sol da justiça, que reflete em nós as cores, os frutos do Espírito. O processo do crescimento espiritual é justamente isso. Jesus ele nos ensina lá em João no capítulo 5, João no capítulo 15, e você pode acompanhar comigo. Em João no capítulo 5 ele menciona ali que nós somos ramos ligados à videira. Vamos dar uma olhada juntos? Aqui diz assim, ó, no capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Esse é o contexto. Esta é a analogia que Jesus faz. Nós podemos dar frutos, mas somente se nós estivermos ligados nele. Uma outra coisa que é mencionada aqui é de que o Pai ele está disposto a limpar. Por exemplo, no verso 2, ele diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele limpa, ele poda, para que produza ainda mais frutos. Sabe o que poderia ser mencionado aqui? Às vezes nós enfrentamos desafios, porque Deus está nos moldando para frutificarmos ainda mais. É comum das pessoas questionarem: poxa vida, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto, pastor? E as pessoas vêm questionar. Eu estou sendo provado, eu estou tendo dificuldades, provações, não está sendo fácil. Às vezes esse é um processo divino de nos limpar, de nos amadurecer, para que desta maneira nós estejamos cada vez mais maduros e preparados para frutificar, para poder compartilhar com mais pessoas. O exemplo disso é o próprio Paulo. Paulo passou por momentos muito desafiadores, mas no final do seu ministério ele diz que tudo aquilo foi feito para que o nome de Deus fosse glorificado e que para que ele crescesse e dependesse ainda mais de Deus. E aí depois ele fala em Filipenses, no capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O nosso amorável Salvador, ele não desiste de nós. Mesmo que nós o culpemos pelo desconforto e a dor que possamos experimentar, mas enquanto nós permanecermos ligados à videira, ele atuará em nós, a fim de que produzamos mais frutos. Esse é o desejo de Deus.
Os dons espirituais, eles primeiro mencionam os frutos que têm o objetivo de nos capacitar para sermos mais semelhantes a Cristo e compartilhar com outras pessoas a luz do sol da justiça que veio à minha vida e agora eu compartilho com outros. Mas o que seriam os dons? Eu falei a respeito dos frutos e os dons espirituais. Como é que a gente pode mencionar a respeito disso? Diferente do fruto, que todo cristão deve manifestar, e eu dou a ênfase nisso aqui, se você está olhando aquela lista ali de Gálatas 5 e você não está se encontrando ali, algo está errado. Você precisa se reorientar, clamar para que o Espírito Santo transforme a sua vida, porque esta é uma necessidade que todo cristão precisa ter, os frutos do Espírito. Já os dons, eles são distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso. Segundo a vontade de Deus é que nós recebemos os dons. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aqui um exemplo disso. No capítulo 12, olha só, no verso 7, é claro dizendo assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui nós vemos que, primeiro, o Espírito Santo é quem dá. Aqui, ele menciona no verso 11, no entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E aí nós temos as listas dos dons, né? Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, todos eles incluem vários tipos de dons. Seja o dom de profecia, o dom de ensino, de evangelismo, de cura, de liderança, misericórdia, enfim, são vários dons. E com frequência, nós corremos o risco de gastarmos mais tempo, seja em seminários, seja em palestras, falando sobre os dons espirituais, concentrando-nos em dons específicos e na possibilidade de a gente ter ou de não ter aquilo, de a gente falar se isso é de Deus ou se não é de Deus. Mas o propósito dos dons reais é mencionado aqui, é para que seja útil. Mais à frente a gente consegue ampliar um pouco mais a respeito disso, que o propósito de Deus através dos dons são 3. E aqui eu vou caminhando para o final. Primeiro objetivo dos dons, unidade da igreja e a maturidade espiritual. Os dons têm o objetivo de, na diversidade dos dons, é o Espírito que é o mesmo. Segundo, nós devemos procurar abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Nós vemos aqui várias evidências em vários textos que esse deve ser o objetivo primário. E às vezes as pessoas querem brigar e discutir que um tem um dom mais importante que o outro. Já perdeu o sentido. O objetivo deve ser criar unidade. Deve ser buscar com que as pessoas tenham mais maturidade para que edifique a igreja. Outro texto, Efésios 4, verso 12, diz: os dons, eles têm o objetivo de desenvolver o ministério na igreja, seja para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que alcancemos a unidade, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então aqui nós vemos que um segundo aspecto é de realizarmos a obra de edificar o corpo de Cristo, no caso a igreja de Deus, de alcançarmos a unidade que a fé nos mostra conhecer a Cristo, mas também chegando à completa medida da estatura de Jesus. Estes devem ser os objetivos. E o terceiro que eu gostaria de mencionar é para a glória de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 4 e o verso 10, nós vemos aqui mais um texto que fala a respeito disso. Capítulo 4, verso 10 diz assim: sirvam uns aos outros conforme o dom que vocês receberam. Usem-os para servir uns aos outros, fazendo bem a cada um deles. E aí eu pergunto a você, você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus tem te dado. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele devem ser dadas o poder, a glória e o louvor para todo sempre. É isso que o apóstolo Pedro menciona. É isso que deve existir no coração de cada um dos filhos. Alguns poderiam se surpreender ao ver importantes propósitos dos dons espirituais, como sendo a unidade da igreja e o crescimento espiritual do corpo. Mas existe sempre uma lógica nisso. Jesus havia dito aos discípulos que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos ameis. E nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Queridos, se nós como igreja, se nós como corpo de Cristo, como filhos de Deus, queremos causar impacto no mundo, não será pelos nossos dons, não será pelos nossos recursos, pelas instituições que nós possuímos, pelas doutrinas que nós buscamos aprender e compreender na Bíblia, mas será porque o amor de Deus tomou conta da nossa vida. Jesus é claro em dizer, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vocês de fato mostrarem amor uns pelos outros. Eu quero concluir com uma ilustração que menciona que uma criancinha estava assistindo um culto, assistindo um sermão, e ela questionou a vovó, perguntando, vovó, o pastor acabou de dizer que Deus vive em nós? E a avó falou, sim, querida. Aí ela, mas e Deus é maior do que nós? E a vovó falou, claro que sim. Então, se ele mora dentro de nós, uma parte dele não deveria aparecer por fora? Essa é a essência do testemunho. Cristo deve aparecer através de nós. Nós precisamos nos encher dele para transbordar. Uma experiência com Jesus tão real e genuína não torna impossível que ele não apareça por fora em sua vida? Isso é testemunhar. Eu e você precisamos testemunhar. As pessoas precisam perceber que Deus está dentro de nós e que todos conseguem ver as partes dele fora de nós. É através dos dons que ele nos deu que nós podemos mostrar aos outros que de fato o amamos. Nós temos um desafio. Deus nos dotou de dons, de talentos, mas tudo isso com o objetivo de glorificar ao Pai e fazer com que o reino dele seja manifesto aqui na terra. Queridos, o testemunho cristão, ele é necessário e o Espírito Santo nos auxilia nesta missão. Deus deseja que nós sejamos testemunhas vivas. Nem sempre vai ser fácil, mas creia no poder que há nele, através de mim e de você. Sempre se lembre da necessidade que temos em buscar no Senhor Jesus os frutos e também os dons. Não foque apenas em eu preciso falar, mas eu preciso falar com amor e o amor vem através dos frutos. Eu preciso buscar me conectar na videira todo o tempo, porque desta forma os frutos virão de forma tão natural e espontânea. Eu e você hoje somos convidados pelo Mestre Jesus. Assim como ele disse em Atos, no capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Eu te pergunto, o que você tem feito com o poder que Deus deixou disponível para cada um de nós? Você tem compartilhado o reino? Você tem refletido o caráter de Cristo por onde você tem passado? Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Vamos clamar para que Ele seja o centro e que todas as nossas palavras e ações reflitam o reino, reflitam o Cristo que nós conhecemos e que outras pessoas desejem ser como nós também. Vamos orar. Bom Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, pedindo e suplicando que o Teu poder e a Tua glória estejam em nós, que nós nos apoderemos de tudo aquilo que o Senhor deixou disponível para os Teus filhos e que, ao invés de buscarmos glória para nós, que nós tenhamos o desejo de glorificar a Ti, que nós possamos usar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para que o Senhor seja cada vez mais conhecido por onde formos. Abençoe os Teus filhos, Pai, onde estiverem. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.